Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 11. Aleluia. Você está feliz porque Jesus está aqui? Amém? Lucas, capítulo 17, versículo 11 a seguir. O pessoal da mídia puder colocar. Lucas 17, versículo 11. Diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos mais uma vez te agradecer, te louvar, Senhor, por essa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ou melhor, continuar falando aos nossos corações. Eu creio que o Senhor já iniciou a falar conosco desde o primeiro momento que nós pisamos nossos pés neste lugar. Continua, Senhor, cumprindo a tua vontade e o teu querer nessa noite. Se assim for a tua vontade, usar-me, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de ti. Fala conosco, edifica a tua igreja. Que saiamos daqui completamente diferente da forma como entramos. E daremos a ti a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Aleluia. Queridos, esse relato do Evangelho de Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, que nós lemos, fala acerca do momento em que Jesus ele estava em direção a Jerusalém. E Jesus ele passa por uma aldeia de samaritanos. Todos aqui, eu acho, sabem que os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem, pelo fato de, lá atrás, após o exílio babilônico, eles terem se misturados, os judeus, porque o samaritano nada mais é do que um judeu mestiço, e com isso havia um cisma muito grande. Lembra da mulher samaritana em João capítulo 4, que Jesus ele quebra o paradigma humano, porque aonde Jesus entra, as barreiras da religião, elas caem por terra, as barreiras do preconceito caem por terra. Aonde Jesus entra, ele consegue mudar paradigmas, ele consegue mudar modelos humanos que impedem o agir dele na vida das pessoas. E a gente vai ver exatamente isso aqui, quando Jesus ele se depara com 10 leprosos, aonde um deles volta agradecendo, e este era um samaritano. Jesus faz questão o evangelista Lucas faz questão de ressaltar esse episódio, assim como os outros também evangelistas, como Mateus, como Marcos, como João, acerca da importância de quebrar esses modelos humanos, esses preconceitos religiosos que foram estabelecidos por eles. E eles vão muitas vezes falar a respeito do comportamento de Jesus, o tratamento que ele dava às pessoas marginalizadas, às pessoas que não tinham valor aos olhos humanos, porque aquilo que não tem valor para o homem tem valor para Deus, porque nos céus não existe lixeira.
Deus não descarta ninguém, Deus não joga fora ninguém. Cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Deus compactuou da sua própria natureza dentro do homem. O homem é importante, o homem tem valor. Você que entrou aqui, que alguém não te valorizou, você tem valor, porque Deus te criou, aleluia, Deus te formou, Deus planejou algo para você, entenda isso. Não importa o que as pessoas vão dizer a respeito do seu passado, do que você está vivendo, o que importa é aquilo que Deus pensa a seu respeito, é aquilo que Deus já disse a teu respeito. Deus, Ele tem um plano, Ele traçou uma história para mim e para você. É você que decide viver essa história com Deus ou não. Isso aí já é uma outra história, mas o fato é, Jesus criou um plano perfeito para cada um de nós, e nele as barreiras são rompidas. Efésios capítulo 2, versículo 13, a Bíblia fala que em Cristo Jesus as barreiras de inimizades são rompidas, são quebradas, são destruídas, porque Ele veio trazer a paz, Ele veio estabelecer aquilo que de fato Ele é, o príncipe da paz. Aonde Ele chega em uma guerra, a guerra tem que cessar, porque Ele é a paz, Ele é o príncipe da paz. Ele estabelece isso de uma forma muito poderosa. E a gente vê aqui no Evangelho, observe que haviam ali 10 leprosos. O texto fala que Jesus, indo de caminho para Jerusalém, passava por meio de Samaria. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Para quem não conhece, o leproso naquela época, ele tinha que ficar afastado da cidade. Por quê? Porque ele era tido como um imundo. Números capítulo 13, versículo 45, vai dizer, ao entrar numa aldeia, cadê, gente? Números capítulo 13, versículo 45, diz o seguinte, que o leproso ele tinha que estar com a roupa rasgada e com o cabelo bagunçado. E quando visse alguém, eles precisavam gritar, leproso, leproso, para que todos pudessem identificar que de fato eles eram um leproso. Isso estava na lei. Interessante aqui é porque quando Jesus entra na aldeia, eles não gritam leproso, eles gritam, Jesus, mestre, compadece de nós. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? É que você precisa reconhecer quem é a pessoa que você vai pedir ajuda. Porque se fosse outro, ele iria falar leproso, mas a fama de Jesus corria. Lucas capítulo 4, versículo 37, a fama de Jesus corria para toda aquela região ali da Palestina, de Jerusalém, na Judéia, na Galileia, aonde Jesus passava, Jesus arrastava uma multidão, porque todos sabiam dos feitos de Jesus, sinais, prodígios, maravilhas. O ministério de Jesus era um ministério tríplice. Mateus capítulo 4, versículo 23, fala que o ministério de Jesus era um ministério de ensino, pregação e também de cura. Aleluia, era um ministério que abarcava e alcançava o homem de uma forma integral, porque Deus é um Deus que nos olha de uma forma integral. Ele não olha somente o seu espírito, Ele também olha o seu corpo, Ele olha a sua alma, Ele sabe como tratar você, Ele sabe como fazer aquilo que eu não sei fazer. Deus sabe trabalhar, meu irmão, Ele sabe trabalhar. Não podemos impor a Ele como é que Ele deve fazer. Deus sabe fazer aquilo que ninguém sabe fazer. É por isso que Ele fala sempre, confia em mim, descansa em mim, porque nós não sabemos de nada, gente. Nós não sabemos exatamente, absolutamente nada.
Deus sabe tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é tudo em todos, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o soberano, Ele é o criador, Ele é o dominador, Ele é o excelso, Ele é grande, Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos. Ele disse para Moisés: Moisés, eu sou, fala para o povo lá de Israel e para o povo lá do Egito, eu sou, te enviou. Ponto final. Eu sou. É suficiente. Mas por que muitas vezes nós desacreditamos em Deus? Parece que o eu sou só está nas letras das nossas canções. E quando a tempestade vem, o eu sou parece que foi embora. Parece que o eu sou só está quando eu estou ouvindo um louvor no meu carro. Mas o eu sou precisa ser eu sou exatamente no problema que você está vivendo hoje. É preciso reconhecer quem é Deus. Eles fizeram isso, ou melhor, é eles, né? Mas eu vou falar a respeito disso. Um só voltou para agradecer a Deus, ou melhor, agradecer a Jesus. Mas um reconhece. Um não grita leproso, um grita compadece de nós. É como se o leproso estivesse dizendo assim: eu sei quem você é, Jesus, você é filho de Deus, você tem poder, você tem domínio, você tem autoridade, você pode, você sabe fazer. Então ajuda-nos, Jesus, a oportunidade que eles tanto precisavam, que eles tanto queriam. Eu não sei quanto tempo, eu não sei quantos anos, eu não sei a magnitude disso, dessa espera. O fato é que quando Jesus apresentou-se ali naquela aldeia, eles gritaram: compadece de nós, Jesus, mestre. Aleluia, glória a Deus. Reconheça quem Jesus é, porque quando você reconhece quem Jesus é, você vai andar agora em milagres, no sobrenatural. Você vai desfrutar daquilo que poucos na terra consegue desfrutar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Assim foi a vida desses homens. Observe o que Jesus disse, versículo 14. Então a primeira lição aqui é o que? Recorra à pessoa certa, reconheça quem é Jesus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse versículo 12 e 13. Versículo 14: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Ou seja, antes mesmo de serem curados, eles acreditaram que de fato Jesus tinha poder para curá-los. Isso aqui, queridos, não é só crer, é ter fé. Crer é você acreditar num fato. Ter fé é você colocar em prática o fato que você crê. Essa é a grande diferença entre fé e crer. E eu já falei sobre isso aqui. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz que os demônios creem e estremecem. Só tem uma diferença: eles não obedecem. Tem crente que é exatamente isso. Creem, estremece, mas não obedece. O fato de crer não quer dizer que eu tenho uma fé. Então quando eu creio, isso é importante, mas o passo do crer gera fé no meu coração. E a fé no meu coração me faz alcançar aquilo que só Deus pode fazer. Porque a Bíblia fala que Deus trabalha mediante a nossa fé. O justo vive pela fé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eles viram Jesus, acharam a oportunidade. E talvez, eu não sei como você entrou aqui, talvez você esteja aqui pela primeira vez, e essa é a oportunidade que Deus está te dando para você romper através da fé
em Cristo Jesus, porque o mesmo Jesus que fez esse milagre há cerca de 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Ele não mudou, Ele não alterou, Ele é um Deus encarnado, Ele é o Filho de Deus que continua operando e fazendo aquilo que ninguém jamais fez. Ele é o Filho do Deus vivo, aleluia. Ele continua operando milagres, Ele continua fazendo coisas extraordinárias, aleluia, glória a Deus. Eles reconheceram aqui, e a segunda lição que eu aprendo aqui, queridos, no versículo 14, a receita para o milagre é ouvir e obedecer o que Jesus está dizendo. Quem quer milagre aqui? Quem precisa de um milagre aqui? Então ouça e obedeça aquilo que Jesus está falando com você nessa noite, ou que Jesus já falou com você durante essa semana, durante esses meses, porque Deus fala, Deus não é um Deus mudo, não é um Deus que não ouve as nossas petições, os nossos clamores. Ele é um Deus que fala. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou firmes que tu não sabes. Aleluia. É só nós clamarmos a Ele, nós buscarmos a Ele, porque Ele continua falando, Ele continua dizendo, Ele continua orientando. O seu Santo Espírito habita dentro de mim e dentro de você, e o próprio Jesus disse que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. O Espírito da verdade que nos orienta, que é a lâmpada dentro de nós, que ilumina os nossos caminhos. Esse Espírito Santo já está dentro de você. É o maior presente que você e eu poderíamos ter, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Aleluia, isso é um privilégio tamanho, isso é maravilhoso. Ao vê-lo, Jesus disse: ide, aleluia. No passo que eles deram, sem mesmo ver o milagre, mas a atitude de dar o passo, tudo começou a mudar. Ei, se você precisa de um milagre e você não exerce a sua fé, dificilmente você vai alcançar o seu milagre. Porque tem um princípio: Deus não responde necessidade, Deus responde fé. É só você folhear o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e principalmente o Novo Testamento. O que é que Jesus disse aqui? Versículo 19: levanta-te, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ó mulher, grande é a tua fé. Falando para aquela mulher cirofenícia, que estava ali querendo comer das migalhas que caíam da mesa do seu senhor, seus senhores. E Jesus destaca a fé de uma mulher que não era judia. E detalhe, o relato de Lucas aqui, em grande parte dos milagres, dos acontecimentos de Jesus, é fora de Jerusalém. Por quê? Porque Lucas, ele escreve para um público grego, de fala grega. Ele era um grego. Então ele destaca aqui a importância de Jesus alcançar não somente os judeus, mas também alcançar aqueles que não falavam a mesma língua dele. Porque, como eu disse, ele veio romper essa barreira de divisão. No versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus. Aleluia. Ele voltou para quê? Ele voltou para agradecer a Jesus. Ele voltou porque ele percebeu que ele foi curado. Há alguém aqui que foi beneficiado por Jesus? Há alguém aqui que recebeu algo da parte de Deus? Há alguém aqui que já foi favorecido pela graça imerecida de Deus? Há alguém nessa noite? Há alguém
Porque eu fui, queridos, eu era uma pessoa terrível, eu não era flor que se cheirasse, mas Ele me alcançou, Ele me mudou, Ele está me transformando. Eu sou extremamente grato por tudo aquilo que Ele já fez por mim. Gratidão, queridos, é algo poderoso, porque quando você agradece a Deus pelas mínimas coisas, Deus vai promover você e vai levar você a um nível maior, porque todo homem que é grato, toda mulher que é grata, vai desfrutar de milagres da parte de Deus, porque o poder da gratidão é tão poderoso, tão eficaz, que até a neurociência, ela já comprovou isso. Quando você lembra de coisas boas, de lembranças boas, o seu cérebro, ele libera uma substância chamada dopamina, que é um dos hormônios da felicidade, do prazer. E a Bíblia está repleta, recheada de passagens de gratidão. Por quê? Porque Deus é um Deus gracioso. Salmo 103, versículo 1 e 2 fala: bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. A gratidão, queridos, para com Deus, ela também vai ser compartilhada para com o próximo. Todo homem que é grato na vertical é também grato na horizontal. Todo homem que é grato a Deus vive rodeado de testemunhos de pessoas dizendo: é uma pessoa grata, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que reconhece os feitos do Senhor, é uma pessoa que nos mínimos detalhes reconhece o favor, não só de Deus, mas também dos homens. E esses dias eu estou tendo o privilégio, a oportunidade de estar cuidando da minha mãe, porque meu irmão e minha cunhada que cuida dela viajou, e eu a recebi em casa. E a lei natural é, quando a gente nasce, é os pais cuidarem dos filhos, limparem, dar comida, dar de mamar, né? Só que aí a gente vai crescendo e os nossos pais vão ficando idosos. E eu estava agradecendo a Deus pelo privilégio de estar cuidando da minha mãe, que cuidou de mim quando eu era pequeno. Porque um dia ela me botava para poder dormir. Eu lembro quando ela, no frio, colocava o lençol sobre mim. Eu lembro quando ela saía do seu quarto à noite para poder me cobrir. E hoje Deus está me dando o privilégio de eu fazer isso com ela. Eu vou no quarto dela, dou um beijo nela, coloco lá a coberta dela e falo: eu te amo, minha mãe. Você tem sido grato por tudo aquilo que seus pais fizeram para você? Você sabia que Êxodo capítulo 20, versículo 12, está escrito que nós devemos honrar os nossos pais? Ah, mas meu pai e minha mãe... Há uma vírgula. É mandamento, meu irmão. É mandamento, minha irmã. É mandamento. E se você desonra a Deus, se você quebra esse mandamento, você está desonrando ao Deus que estabeleceu o mandamento. Honrar a Deus é honrar os pais, porque quando eu honro os pais, eu honro também a Deus que estabeleceu o mandamento. Porque das mínimas coisas a gente precisa ser grato. A pessoa que é ingrata, ela está com a cabeça presa no futuro, porque ela nunca está satisfeita com o hoje, com o presente, com o momento, com o agora. Ela está sempre presa lá no futuro, com aquilo que ainda não aconteceu, com aquilo que ela não conquistou. E assim ela não vive uma vida grata. Por quê? Porque não está presa no presente, não vive as conquistas do hoje.
E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: seja grato por tudo aquilo que você já tem, meu irmão. Seja grato por tudo aquilo que você já tem, não por aquilo que você não tem. O que você não tem pode acontecer amanhã, mas valorize aquilo que você tem. Você tem uma casa, você tem um teto, você tem um carro, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um filho, você tem uma esposa. Agradeça a Deus, valorize isso. Ah, mas eu não consegui viver aquilo que eu gostaria de viver no ano de 2023. Eu também não. Mas, todavia, eu agradeço ao meu Senhor, porque Ele me manteve de pé, Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes, aleluia. A sua mão poderosa, invisível, porém real, esteve comigo no vale, no monte, aleluia, onde eu passei, Ele cuidou de mim, Ele me livrou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não fui atingido, porque Ele está comigo. Ele está com você também, meu irmão. Reconheça aquilo que você não viu, mas o céu está dando testemunho nessa noite. Eu cuidei de você, eu cuidei de você, eu cuidei da sua casa, eu cuidei dos seus filhos, quando você não estava vendo, aleluia. Eu cuidei quando você não estava vendo, porque o controle não está na sua mão, o controle está na minha mão, diz o Senhor. O controle está aqui, porque eu sou o soberano dos reis da terra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por tua maravilhosa graça. Ah, se nós entendermos a graça do Senhor. Ah, se nós entendermos que Ele está cuidando, mesmo quando eu não estou vendo, mesmo quando as portas se fecham, é Deus cuidando, porque aquela porta iria prejudicar você, e você murmura, e você reclama, mas você não sabe o que Deus está fazendo nos bastidores. Eu aprendi a glorificar Deus em tudo. A Bíblia fala: em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor. Se dá graça em tudo, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Se deu certo, glória a Deus. Se não deu certo, glória a Deus. Se está chovendo, glória a Deus. Se está fazendo sol, aleluia, em Feliz Santana, glória a Deus. É um sol para cada, glória a Deus. Aprenda a ser grato, meu irmão, minha irmã, e a sua vida vai mudar. O que não aconteceu em 2023 pode estar reservado em 2024. Mas seja grato a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas. Glória, pois, a Ele eternamente. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Não foi eu que o escolhi, Ele me escolheu e me nomeou, aleluia, aleluia, para fazer diferença, para dar fruto. Glória a Deus, eu amo esse Jesus. A lição é: só agradece quem reconhece o que passou, só agradece quem reconhece os benefícios de Deus sobre a vida de alguém. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós de fato não entendemos. A Bíblia fala, o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, quando Pedro não estava compreendendo o que Jesus estava fazendo ali, lavando os pés,
mestre, lavando os pés dos seus servos. João capítulo 13. Aí Pedro falou: de modo nenhum, Jesus, de modo nenhum o Senhor vai me lavar. Aí Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro: opa, Jesus, não só os pés, mas as mãos também, me banha todo. Aí Jesus, ele fala: olha, o que eu estou fazendo agora não entendes tu, depois vocês vão entender. Talvez você entrou aqui sem entender o porquê de tanta adversidade, de tanta luta, de tanto problema. Mas como é que Deus vai tratar você? Como é que Deus vai trazer você uma pessoa experimentada? O processo de maturação é necessário. Entenda uma coisa: Deus não vai colocar carbureto em você e forçar o amadurecimento. Ele vai utilizar dos recursos naturais, do tempo certo e correto. O tempo do homem é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Sabe o que significa Kairos? Tempo perfeito, o tempo qualitativo, o tempo oportuno, o tempo Kairos de Deus vai chegar na sua vida, meu irmão. Vai chegar também na minha, porque eu também sou filho de Deus. Vai chegar. Agora, eu quero te dar um conselho nessa noite. Seja grato por tudo aquilo que Ele já fez. Seja grato por tudo aquilo que Ele já fez. Alguém pode dizer: mas eu estou aqui no olho do furacão, perdi tudo. Você perdeu a vida? Perdeu a salvação? Se entre você que perdeu tudo, dando exemplo, morreu hoje, que está em Jesus, e o homem mais rico desse planeta morrer, a riqueza dele não vai comprar a salvação. E você vai tombar aqui e vai abrir os olhos na eternidade. O que é mais importante? Então valorize a salvação. Valorize aquilo que Jesus fez na cruz. Valorize tudo aquilo que Ele já fez por você. Porque Ele pode fazer muito mais. Aleluia. Glória a Deus. Ele pode fazer muito mais Ele pode fazer. E aqui no versículo 16, ele se prostra e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Aleluia. Quem é grato, quem é bom de gratidão é bom de adoração. Quem é bom de gratidão é bom de adoração. Aleluia. Esse homem se prostra com o rosto em terra e reconhece ali Jesus, o que Jesus fez por ele. É lamentável ver muitas vezes pessoas que vêm atrás de Jesus somente por aquilo que Ele pode dar. E nessa caminhada cristã eu já vi muita gente só querendo as mãos de Jesus. Depois que Jesus dá aquilo que ela estava precisando, ela, como diz minha mãe, foge na lapa do mundo. Aí Deus, como ama tanto, lá na frente aperta. Aí vem de novo correndo. Agora o tratamento já vai ser diferente. Sabe por quê? Porque tu não é fluxo e cheiro não, mas Jesus te ama. Jesus te ama. E só Ele mesmo para ter paciência com tu. E comigo, que eu também sou da mesma laia. Somos da mesma laia. Por quê? Porque é uma natureza adâmica dentro de nós, que quer nos levar à lona todos os dias e quer virar as costas para Jesus todos os dias. É por isso que é uma canção de Tales que diz: todo dia o pecado vem e me chama.
Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Só assim você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, minha irmã, a força da sua carne que quer virar as costas para Deus. Só assim, no Espírito, você vai agradar os olhos e o coração de Deus. Só assim. Voltaram somente quantos? Mas quantos foram que estavam ali? 10. É o retrato de muitas pessoas que não volta para agradecer. Você conhece gente assim? Ingrata. Você conhece gente ingrata? Eu já aprendi a lidar com os ingratos. Por quê? Porque eu não faço para mim nem para ele, eu faço para Deus. O meu galardão é Ele que vai me dar. Quem paga a minha conta é o Eterno. Então eu não ligo para as pessoas que me desprezam. Eu estou com o meu olhar fito nele. Eu faço aquilo que Jesus manda fazer. Eu faço, porque meu compromisso primeiro é com os céus. É com os céus. Se o seu compromisso é com os céus, meu irmão, minha irmã, se esse aplauso é para Jesus, pode dar, Ele merece, porque eu aprendi foi com Ele. Ele é aquele que nos transforma. Eu aprendi, ou seja, eu não nasci sabendo, eu aprendi nas dificuldades da vida, eu aprendi nas rejeições da vida, eu aprendi nas perdas da vida, eu aprendi nas fatalidades da vida, eu aprendi no relacionamento, no quarto fechado, na intimidade com Jesus, que tudo que eu faço para a glória dEle, e ninguém vai prestar conta a mim, vai prestar conta a Ele. Todos prestarão conta a Ele. A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 a 57, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus, Deus vai retribuir em vida e na eternidade. Aleluia. E finalizando aqui, meu irmão, minha irmã, versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você nessa noite é: você está no grupo dos 9 ou no grupo daquele que voltou? Você é grato para com Deus e para com o seu semelhante? Porque se você falar assim: não, eu sou grato a Deus, mas como? Se tu for grato a Deus, tu vai ser grato com os outros. Se tu não for grato com os outros, tu não vai ser grato a Deus. Fato. É só você comprovar isso na prática. As pessoas que não são gratas umas para com as outras, dificilmente vai ser grata para com Deus. É uma questão de reconhecimento. E esse voltou agradecendo. Novo porventura, versículo 18. Quem voltasse para dar glória a Deus. E detalhe, aqui ele estava glorificando a Deus bem alto, em alta voz. O que é que o pastor Joel fala aqui? Glorifica a Deus, gente, né? Uma voz mais assim, glória a Deus. Às vezes a gente fica, glória a Deus. Aqui ó, a receita do bolo. Glorificando a Deus, reconhecendo que não é a glória ao homem, é a glória ao Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E aqui ele voltou dando glória a Deus. E ele era estrangeiro. E disse-lhe: vai, porque a tua fé te salvou. A tua fé
provocará milagres poderosos na sua vida. A sua fé é a chave que deve girar nessa noite, para que você possa tocar os céus. A sua fé pode te levar do natural ao sobrenatural, do comum para o incomum, do visível para o invisível, porque esse é o poder da fé. Aleluia! Esse é o poder da fé. O milagre acontece por meio da fé, meu irmão. Aleluia. A fé não precisa de circunstâncias favoráveis. A fé só precisa, de fato, que você exercite ela. A fé não é do tamanho do grão de mostarda. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda, porque essa fé vai crescer e vai se tornar uma árvore frutífera. Ela é pequenininha hoje, mas amanhã ela pode ser grande e vai gerar frutos na sua vida, vai gerar frutos na sua casa, vai gerar frutos aonde você passar. Basta que eu e você venhamos a colocar em prática a fé. A fé faz toda a diferença. A gente conhece na história aqueles que viveram em fé e aqueles que não viveram em fé. É tanto que tem um livro que tem o seguinte tema: Heróis da Fé. Olha o que eles fizeram, olha o que eles viveram. E no próprio livro de Hebreus, bíblico, a Bíblia Sagrada, lá na galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11, olha o que cada um deles viveram. Será que eles eram diferentes de mim e de você? Tem fé aí? Tem fé aí? Pela manifestação eu vi que tem pouca. Tem fé aí? Tem fé aí mesmo, crente? Aleluia. Se tem fé, não precisa ser grande, basta ser pequena. Porque o fogo pode pegar só numa centelhinha, mas ele pode se tornar um mundo queimando. E que o Espírito Santo possa queimar a sua fé nessa noite, ativar a sua fé nessa noite, melhor dizendo. Que o Espírito Santo possa provocar você nessa noite, para você viver o extraordinário de Deus. Eu vivo nessa pegada aí. Eu quero alimentar minha fé todos os dias. Por quê? Porque eu dependo de milagres. Eu preciso de milagres. Por quê? Porque eu não posso fazer, a medicina não pode fazer, os recursos humanos não podem fazer. Eu preciso que a minha fé esteja ativa, para que eu possa acessar os recursos divinos, os recursos de Deus. Se você está aqui nessa noite e precisa acessar os recursos de Deus, fique em pé nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Podemos cantar uma canção? Eu não sei o que você precisa, mas uma coisa eu sei: Deus pode fazer. Deus pode fazer tudo. Se creres, verás a glória de Deus. Ah, mas eu tenho crido já há muito tempo, eu tenho até colocado a minha fé em ação, mas nada tem acontecido. Continua crendo. Continua crendo. O mesmo Jesus que passou por aquela mulher que tinha, acho que 18 anos ou 12 anos, com fluxo de sangue, Jesus pode passar nessa noite também. Você que tem 12 anos esperando algo da parte dele, basta somente você tocar com fé nele nessa noite, e algo da parte de Deus pode tocar em você. Nós estamos movendo o sobrenatural nessa noite. Nós não estamos olhando o natural. Eu quero que você coloque seu olhar nessa noite no sobrenatural, no Deus que tudo pode, no Deus que tudo sabe, no Deus que tudo vê, no Deus que pode romper as barreiras, pode romper os grilhões,
pode operar esse milagre que você tanto precisa. Coloque o seu olhar nessa noite naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Coloque, ative a sua fé aí nas coisas que podes fazer. Adore Ele nessa noite. Eu aprendi enquanto a te adorar pelo a igreja adora. Se há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, saia do seu lugar. Se você quer sair do natural para o sobrenatural, somente dele, mais ninguém. E você quer experimentar desse Deus, eu quero te chamar para você vir aqui à frente, entregando a sua vida no altar dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Alguém nessa mas noite, se fechar, Ele quer salvar você. continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé, adora Ele nessa noite. Reconheça quem Ele é. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é grande. Eu aprendi a te adorar pelo Adore Ele pelo que Ele é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Aleluia. Há alguém no nosso meio que quer entregar sua vida, entregar sua vida a Jesus, o mesmo Jesus que curou aquele leproso. Ele pode curar a sua dor na alma, Ele pode restaurar as suas emoções nessa noite, Ele pode romper os grilhões que impedem você de prosseguir nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de uma ação divina para romper. A sua vida está travada, você não consegue viver o que você mesmo planejou. Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode viver o que Deus planejou para a sua vida. Porque o que Deus planejou para a sua vida é melhor do que você planejou para ela. Porque tudo que eu planejei para mim, nada deu certo. E eu estava um dia lá fora, batendo cabeça para um lado e para o outro. Mas um dia eu recebi o convite de Deus, e eu aceitei o convite dele, e eu estou aqui até hoje, e continuarei até a volta dele, ou até a minha morte. Porque não existe lugar melhor para se estar, senão na sua presença. Senão na sua presença. Aleluia. Só quem experimenta essa presença, sabe do que eu estou dizendo. Talvez você tenha experimentado muita coisa que o mundo te ofereceu. Aleluia. Aleluia. Coisas que você nem imaginava, você experimentou. Quando você percebeu, você já estava nesse vício, você já estava nesse ciclo vicioso. Você não queria, mas você foi levado a isso.
Mas Jesus te trouxe nessa noite para te libertar desse vício, para te libertar desse vício. Mais alguém nessa noite? Saia do seu lugar. Faça como aquele ex-leproso que esperou a oportunidade da vida dele. Jesus estava naquele lugar e ele não precisou, ele estava aguardando Jesus passar. Você é. Aleluia. Não importa o que você fez. Aleluia. Jesus conhece. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Quantas vezes você caiu? Ele está passando por aqui. Tentando acertar. Ele está passando por aqui. Ele quer limpar a sua lepra. Ele quer arrancar isso que está dentro de você, que tem causado dor, que tem causado tristeza, que tem causado angústia. Ele quer arrancar. Ele quer transformar. Ele quer libertar você nessa noite. Ele apaga o seu passado. Ele nunca desistiu de você. Nunca desistiu de você. Saia do seu lugar, que eu preciso encerrar. Mas eu preciso encerrar com você aqui na frente. Saia do seu lugar em nome de Jesus.
pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Estenda suas mãos para cá, por favor. Aleluia. Como Deus ama, queridos, as almas. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Ah, como Deus ama. Deus te ama muito, querida. Ele te trouxe aqui. Trouxe. Isso não é um jargão. Eu sinto no meu espírito a alma dessa mulher gemendo. Mas Deus a encontrou nessa noite. Ó Deus, completa a obra, Senhor, na vida dos teus filhos que aqui estão, Senhor, diante do teu altar, não diante de mim, mas diante da tua presença. Ah, que amor é esse? Que amor incompreensível é esse? Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela vida, Senhor, da tua filha, pela vida, Senhor, do teu filho nessa noite. Foi o Senhor que fez isso mediante o teu Espírito Santo. Guarda as suas vidas, escreve os seus nomes no livro da vida. Dá ajuda, meu Pai, fortalece, que teu Espírito Santo passe a habitar neles e os ajude a continuar caminhando contigo, experimentando desse amor, experimentando de uma mudança que ninguém jamais poderia provocar, senão o teu Espírito Santo. Faz isso, Espírito Santo, na vida de cada um deles. Faz uma mudança poderosa, para que todos possam ver o antes e o depois do teu Espírito habitando dentro deles, em nome de Jesus. Quem crê diz aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Pega o nome deles, por favor. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam dados a todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, vai em paz. A tua fé faz toda a diferença. Coloque em ação.